Ô, Maria de Carli, a França é uma grande produtora de batatas. Sabe por quê? Sim, porque a batata do Emmanuel Macron está assando. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que vai permanecer no cargo, apesar da mais grave crise política em 7 anos de governo. Macron fez um discurso televisionado e negou-se a renunciar à presidência. A declaração apareceu no dia seguinte à destituição do primeiro-ministro conservador, Michel Barnier, que não sobreviveu a uma moção de censura por parte de deputados de esquerda e da extrema-direita. No discurso, Macron anunciou que nomeará o substituto de Barnier, abre aspas, nos próximos dias, fecha aspas. O voto de censura foi decidido após Michel Barnier invocar artigo constitucional para impor a aprovação do orçamento de 2025 sem passar pelos parlamentares. Também quis dar lá um golpetinho. Então, muito bem. Agora, Maria de Carli, como é que está a situação na França? Porque a direita, ela foi individualmente muito bem. Foi uma aliança da extrema esquerda, da esquerda, do centro, que permitiu e impediu a vitória da direita na França. Como você vê essa questão? E agora, nesse acordo que está sendo comemorado como um acordo histórico, o Macron, fragilizado dessa maneira, não estará completamente subordinado à pressão do agronegócio? Ele está em condições de fazer concessões às barreiras tarifárias do seu próprio país? Olha, eu pessoalmente tenho a imagem do Macron como um ardiloso ator, né, de negociação política. Ele gosta do poder, então ele vai fazer tudo para se manter no poder. Ele pessoalmente tem essa característica, certo? Então ele não vai ser tolo de sair assim de maneira sem fazer uma boa negociação interna lá no governo dele. O que aconteceu foi que o primeiro-ministro apresentou, né, um orçamento, uma proposta, né, de corte de gastos fiscal que precisa iniciar um debate na França. Esse debate precisa ser feito agora e não foi visto com bons olhos, fez uma péssima articulação política, o que deu no que deu. Então o Macron está agora, né, finalmente, eu espero, porque como você disse, eles só ganharam por conta de uma aliança feita aí com a extrema esquerda, com partidos de centro, partidos ambientalistas, para conseguir derrubar a Frente Nacional da Marine Le Pen, né, que é a direita ideológica que perdeu por conta dessa aliança. Então, o Macron agora, o que ele foi muito criticado foi de colocar o Michel Barnier, que é um cara mais à direita, e pela coligação que ele elegeu. Então, agora, a ver o que ele vai ser. Eu acho que para ele permanecer no cargo, ele vai ter que fazer malabares, porque a gente tem uma direita com muita força, mas ele foi eleito por conta da aliança da esquerda. Como é que ele vai fazer para conseguir agradar os dois lados? E aí, como você bem mencionou, com o agro pressionando a economia francesa, que é um agro que se assemelha, que se associa com a direita da Marine Le Pen. Então, mas, como eu falei no início, o Macron é um excelente e ardiloso líder. Ele não vai fazer nenhum movimento que comprometa o seu poder. Então, mas assim, não sei dizer, acho que ele vai trazer alguém mais à esquerda por conta da aliança política dele. Posso estar enganada, mas, enfim. Agora, Adriano Campos, quando um líder fala que não vai renunciar, é porque a situação não está boa, né? É que estão se cogitando que ele renuncie. Como você acha que fica a situação do Emmanuel Macron, que se envolveu demais em assuntos internacionais, fez o jogo dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia e não se preocupou tanto com a economia do seu país? Eu vejo da mesma forma que a colega aqui, né? O Macron é manipulador, ele gosta do poder, ele atua para si, para os seus interesses, seu partido, mas como muito bom de palanque que ele é ruim, ele é um mau fazendeiro, ele é um mau industrial, ele é um mau economista, então ele acaba deixando a desejar e, como muito bem colocado aqui na apresentação do Capês, ele já quase não se manteve nos últimos anos, né? Então, acho que assim, tudo indica que o ciclo dele não se sustente, né? Ele está reconhecendo a própria fragilidade, vai tentar outros acordos, vai tentar dizer que ele vem agora numa versão mais light e tal, mas a população e o mundo critica pela questão dos resultados, né? Tá aí, a gente abriu o programa de hoje falando sobre a União Europeia e o Mercosul, né? E ele não consegue lidar com esse gigantesco Estado que ele quer sob suas asas, que ele quer sob
seu governo, né? Então, eu acho que é um pouco demais para ele se manter dessa vez. Agora, o João Belutti, o Olaf Scholz na Alemanha, Keir Starmer na Grã-Bretanha e o Macron na França. Todos de perfil de esquerda. De esquerda. Praticamente se subordinaram aos planos de Joe Biden, evitaram que se fizesse a paz na Ucrânia e hoje a Ucrânia está um país disfuncional. Eu vou deixar o Putin, para condenar o Putin, à parte. Eu estou falando dos erros praticados pelo Ocidente. Sim. Arrancar o Zelensky da mesa de negociações em fevereiro de 2022 em Istambul, quando poderia ser celebrada a paz e não ter perdido a Ucrânia 20% do seu território e 1 milhão de soldados. Então, como você vê a questão da esquerda nesses países mais importantes da Europa Ocidental? Eles estão se mantendo, mas nunca estiveram tão fragilizados, não? Pois é, nunca estiveram tão fragilizados, Capês, porque o discurso ele descola muito da prática, né? É sempre um discurso de bem-estar social e na prática, quando se adentra o governo, você tem que lidar com a realidade que nem sempre ela encaixa bem com o seu discurso. Agora, o Macron ele já está há muito tempo no cargo também, há um desgaste natural nesse tipo de cargo, você tem que fazer diversos acordos, ceder em várias situações e vai levando a um desgaste, né? É difícil manter essa coalizão por muito tempo e no regime político da França ainda é dividido, né? Você tem o presidente, tem o primeiro-ministro, é uma coisa que o poder é mais dividido. O presidente francês ele atua mais até em questões internacionais do que interna, mas hoje nesse protagonismo de redes sociais, enfim, o Macron ele acaba tendo muito mais espaço muitas vezes que o parlamento, que o primeiro-ministro, e agora fica evidente também um pouco da fragilidade da França, porque se você analisar friamente a questão da guerra da Ucrânia, há de se apontar muito mais o dedo para a Alemanha, para a França, para países que estão ali perto do que para os próprios Estados Unidos. Ou seja, a Rússia vai avançando, até porque esses líderes têm uma fragilidade muito grande de resposta, e uma das respostas nesse contexto global é a eleição do Trump, que o povo não aguenta mais líderes frágeis que permitem que se faça tudo, depois fala, não tinha o que fazer, muito parecido com o cenário da Segunda Guerra Mundial. Foram deixando os países sendo invadidos, acreditando, Hitler vai parar ali, nunca parava. E a Rússia certamente não vai parar na Ucrânia, tem planos de maiores avanços. Como é que você acha, Belutti, que vai ficar com o Trump assumindo o poder? Nenhum desses líderes gosta dele. Nenhum. O Keir Starmer chegou a mandar 100 britânicos naturalizados norte-americanos participar da campanha da Kamala Harris nos estados pêndulo. Uma loucura, um líder de um país que depende dos Estados Unidos economicamente, como a Inglaterra, querer se envolver numa eleição presidencial dos Estados Unidos. Como é que vai ficar a direita na Europa com a chegada do Donald Trump? Porque o Trump, o que ele vai querer? Vamos parar a guerra da Ucrânia. I'm a businessman. Tá certo? Então eu vou fazer negócios, não quero guerra. Então, I'm an orange business. Big orange businessman. Então eu pergunto a você, João Belutti, você acha que a direita tende a ganhar mais força na Europa com a ascensão de Donald Trump e aí a situação de Macron pode se complicar de vez? Eu acredito que sim, apesar que grandes líderes da direita da Europa não se identificam tanto assim com o Trump, porque se coloca no mesmo balaio extrema-direita, que é o que a direita, na verdade, é chamado de extrema-direita. Esse centro-esquerda, eles colocam como direita, e depois falam, fez aliança a direita com o centro para isolar a extrema-direita, que é uma análise equivocada. Mas o Trump também é importante lembrar que, assumindo agora, o mundo é diferente daquele mundo do mandato dele. Os Estados Unidos tinham mais força, agora a coisa já está mais equilibrada. Os Estados Unidos não é mais esse grande síndico do mundo, considerando hoje o poder da Rússia, da China, Índia também, que tem armas nucleares. Você tem uma situação mais diversificada hoje do que no primeiro mandato dele. Agora, Adriano Campos, o que eu digo é o seguinte, o Trump vai chegar e vai falar, ô Macron, vai botar mais dinheiro aqui na OTAN, tá certo? Os Estados Unidos não vai bancar a OTAN para vocês mais. Outra coisa, America great again. Então vamos nos fechar dentro do nosso país. Ele vai fazer uma guerra econômica. A União Europeia não vai mais contar com aquele apoio que tinha o Joe Biden, porque o Biden é internacionalista e o Trump é nacionalista. Como é que você acha que o nosso laranjão que dançou bonito ali, ele pode fazer o mundo dançar agora? Olha, eu acho que se ele fizer o país dele prosperar, a gente vai dançar bem.
Se ele não fizer o país dele prosperar, a gente vai dançar mal, que a gente tem uma dança garantida que a gente tem aqui, né? Eu gostei do primeiro mandato dele, foi discreto, não se envolveu em guerras, há muitos anos não acontecia isso, né? Desde do pós-guerra mesmo, um presidente que não inicia nenhuma guerra. Tá? Segurou Biden, até o gordinho, o Kim Jong-un, mandou calar a boca. Sabe como é que se chama isso? Poder dissuasório. E ele tem poder dissuasório militar e econômico, né? Então, como muito bem colocado pela nossa colega, a diminuição da hegemonia, a queda da hegemonia de alguma superpotência faz o caldeirão ferver, né? Então, a gente está numa fase em que a China cresceu de uma forma que o mundo não esperava nos últimos 50 anos. É novidade para o mundo, a gente está ainda tentando acertar o que é aquele regime, que ele é comunista por um lado, mas na hora do mercado ele é voraz capitalista, né? A questão da Rússia, que sempre tem uma pendência, né? E eu não vejo essa ameaça de conflitos, me coloco para pensar, Capês, essa ameaça de conflitos eu não vejo envolvendo países livres. Tem sempre ali algum país totalitário, tem sempre ali algum governo menos legítimo, que é o que está desequilibrando. A gente fala Coreia do Norte, a gente fala Rússia, Irã, tá? São realmente os pontos. E os Estados Unidos é importante nesse sentido. E o Trump é forte, ele calou a boca do coreano, Kim Jong-un, e quero ver como é que vai ficar a guerra da Ucrânia. Eu acho que ele é capaz de selar um fim nisso daí, e quem ganhou dinheiro com essa guerra ganhou, quem não ganhou não ganha mais. É isso aí. Rodolfo, mas eu acho que vai dar ruim com esse acordo da Ucrânia. Quem vai perder é só a Ucrânia, né? Não, é isso. Lá tá perdendo. Mas vai dar ruim porque eu acho que vai ebulir. Se eles perderem 20% do território, aí vai acontecer o quê? Aí a Polônia vai começar a ter medo. Aí você vai ter... Abriu precedente. Então, é perigoso. Ele abriu precedente. Só para pincelar aqui, Capê, sobre o Emmanuel Macron, ele é um centrista, a gente deve lembrar disso, tá? O vento sopra para a esquerda, ele vai para a esquerda. O vento sopra para a direita, ele vai para a direita. Ele é um centrista, bem diferente aqui do nosso país, onde os políticos, normalmente, seja ele de esquerda ou seja ele de direita, eles vão sempre se assegurar ali no centrão. Lá na França é bem diferente, tendo em vista que o seu braço direito, o primeiro-ministro, o Michel, qual que é o nome dele? Michel Barnier, obrigado, cabeça. O Michel Barnier pediu demissão. Olha o alerta, aí a notícia está escrito aqui, ó, olha o GC. Macron garante que vai permanecer no cargo, só que não. O Macron não tem como garantir isso. Até 2026 tem muito chão para rolar ainda, meu amigo. Então, uma única coisa que ele não pode é se garantir no poder, uma vez que ele perde força com o seu primeiro-ministro pedindo demissão. Deixando ele na Agora, Maria De Carli, vamos imaginar já o cenário 2025. Vamos lá. Certo? Vamos falar de Donald Trump. Nós temos o Brasil, que é a primeira letra do acrônimo BRICS. Muito bem. Hoje, o BRICS já tem mais países. Já entrou o Egito, já entrou a Etiópia, já entrou o Irã, já entraram os Emirados Árabes. África do Sul. Já não é mais... já estava, ela entrou depois, entrou em 2006. Estão tentando a Venezuela. A pergunta é a seguinte, pergunta que se coloca é a seguinte. Os BRICS já disseram que vão criar uma moeda própria. Ela é 40% lastreada em ouro e provavelmente os outros 60% nas moedas dos próprios países que comercializam entre si. O Trump já falou, país que não negociar em dólar, país que fugir da dolarização, vai ter uma tarifa de 100% sobre seus produtos aqui dentro. E eu queria te ouvir pelo seguinte, desde agosto de 1971, 15 de agosto de 1971, o dólar não é mais lastreado no ouro. O dólar vale o que o americano diz que ele vale. Exato. Então você gasta 5 centavos para fazer uma nota de $100 e o mundo é obrigado a dar esses $100 o mesmo valor que ele tem. Sim. Ou seja, então eu vou te entregar $100 em produto e você gastou 5 centavos para imprimir $1. Acabar com a dolarização da economia mundial é praticamente fazer os Estados Unidos enfrentar a dura realidade de que ele vai ter que pagar a dívida dele de 35 trilhões de dólares e não fazer o mundo pagar. Como você vê esse confronto entre BRICS e Estados Unidos? Um confronto que eu digo agora é econômico. Os BRICS querendo alternativas econômicas e os Estados Unidos tentando impor o comércio no dólar para a sua própria sobrevivência.
É isso, eu volto a dizer o que eu disse aqui anteriormente. A gente está vivendo um cenário de desgovernança global, onde a gente tem uma superpotência que está perdendo a sua hegemonia. Por escolhas errôneas de antigos governos, tanto republicanos quanto democratas, se envolveu em muitas guerras, gastou muito dinheiro, perdeu, assim, os Estados Unidos está perdendo seu posto como superpotência global. E, diante disso, vemos outros países que estão tão fortes economicamente, não tanto quanto os Estados Unidos, mas chegando lá. Temos a China, o próprio colega colocou aqui a Índia, temos a Rússia, que sempre foi, né, esse contrapeso dos Estados Unidos, que sempre está aí para encher o saco. Então, assim, é normal que, diante de um movimento de fragmentação de uma superpotência, a gente vê outras potências em ascensão e querendo, de fato, bater de frente com os Estados Unidos. O que eu vejo perigoso, porque a gente está entrando num novo cenário de governança global, que eu chamei de desgovernança global, e, consequência disso, vão ser mais conflitos, aí temos os conflitos cambiais, aí temos os conflitos econômicos, e quem sofre somos nós, porque a inflação aumenta, incertezas aumentam, violência aumenta, e é um cenário que vai ser muito, 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 muito perigoso. Então, o Trump, agora que assumiu um governo, ele tem que ser muito ardiloso, ele tem que fazer muito bem feito. Ele, de fato, é um homem que ele fez uma campanha vitoriosa, venceu muito bem. Agora ele tem que entender que ele governa para os Estados Unidos e que ele tem que ter uma responsabilidade global, porque os Estados Unidos não tem que governar só para si, ele tem que governar para si e para o mundo. Então ele tem que ser muito prudente em qualquer movimento que ele faz, para justamente não causar e aumentar a sensação bélica que a gente vive num mundo bélico, extremamente polarizado, que não é bom para ninguém. E nesse mundo bélico polarizado, o Brasil fica entre a alternativa econômica dos BRICS e se submeter a um BRICS manipulado pela China e pela Rússia para fazer enfrentamento geopolítico aos Estados Unidos. Ficará entre a cruz e a espada, crucificado ou esfaqueado.